Então, assim, eu queria também receber esse carinho de vocês, né? Mas mais uma vez, só pode ser? Tá bom? Então, é assim, natural também, não combinei nada com ninguém. Tá? Vocês vão me surpreender, tá bom? Feliz sábado, irmãos! Feliz sábado, pastor Marcelo! Olha, eu tinha que mostrar isso lá em São Carlos. É verdade, né? É verdade. Olha só, agora vai ser oficial, tá bom? Agora é oficial. Nós vamos passar lá na igreja de São Carlos, vocês assim, de maneira totalmente natural também, né? A Simone, ela pressentiu que isso iria acontecer, tá? Então vamos lá, na gravação, tá bom? Você faz assim, ó, faz como no código aberto, em 3, em 2, em 1, gravando, assim que faz lá. Aquela abertura que vocês passaram aqui, nós não vemos abertura nenhuma, fica todo mundo quieto assim, em 3, em 2, em 1, gravando, tá bom? Então, feliz sábado, meus irmãos. Feliz sábado, pastor Marcelo. Olha só, tá vendo que coisa, gente? Né? Parece até combinado. Meus irmãos queridos, eu tenho alegria enorme aqui de hoje poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com vocês nessa nossa reunião tão gostosa. O culto é especial, é um momento de alegria, um momento de reverência, mas uma coisa nós temos que entender: alegria não é contrária à reverência. O sentimento de felicidade não é incompatível com a presença de Deus. Onde Deus está, existe alegria. Onde Deus está, existe felicidade. A ideia de que Deus é um ser distante e você se apresenta diante dele tremendo de medo e de pavor, essa ideia não é bíblica. A Bíblia fala nos Salmos, nós devemos apresentar ao Senhor com alegria. Não fala assim? Rendei cânticos, louvores, apresentem-se a Deus com alegria. Então esse clima gostoso aqui faz bem para todos nós. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está aqui. Amém. Que o Senhor está aqui conosco e que vai falar através da sua palavra ao nosso coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a leitura do texto que faremos juntos no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante. João, capítulo 5, do verso 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 em diante. Todos acharam? João, capítulo 5, do verso 1 em diante. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu convido vocês a lerem junto comigo em voz alta o verso 9. E se vocês quiserem ler em alemão também, pode ler, não tem problema nenhum. Tá bom? Todos juntos o verso 9. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o seu leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Mais uma vez. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Só as mulheres agora. Vamos lá. Imediatamente o homem se viu curado,
Imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. E aquele dia era... Agora todo mundo junto mais uma vez. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos, vamos orar. Deus amado, nós rogamos que mais uma vez o Senhor se manifeste aqui entre nós. Que nos dê sabedoria e entendimento. E acima de tudo nos dê humildade. Nos dê autodiscernimento para entendermos o nosso coração, a nossa vida, enxergarmos aquilo que somente o Senhor vê em nós. Nos dê aqui a capacidade de diagnosticar quem nós somos à luz da Tua Palavra. Nos dê espírito de revelação sobre a Tua verdade, de compreensão sobre aquilo que é próprio para nós e, acima de tudo, de vontade, desejo de praticarmos e vivermos de acordo com a Tua Palavra que ouviremos hoje, nessa tarde. Abençoe a todos aqui, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu quero levar vocês para conhecer um lugar muito especial, que eu gosto muito de levar as pessoas quando eu vou para Jerusalém. Apaga um pouquinho aqui a luz, só para ficar mais fácil. Depois que eu terminar, a gente pode acender de novo, tá bom? Dá para enxergar? Está meio assim, meio claro, né? Mas nós vamos hoje para... Vocês estão vendo ali embaixo, na plaquinha? Betesda. Quando nós entramos na rua, a rua Jerusalém, ela tem as portas dela. Existe uma porta chamada Porta dos Leões, ou Porta de Santo Estevão. Quando você começa a caminhar por ela, ela fica bem na lateral direita. Quem olha Jerusalém de frente, ela fica na lateral direita, pertinho ali da esplanada do templo, do Domo da Rocha. Isso passado? Tá. Eu também não posso cortar meu pensamento aqui. Eu já vou até... Vamos lá. Na porta, quando você começa você entra pela porta de Santo Estevão, andando um pouquinho ali, você encontra logo à sua direita uma plaquinha. Igreja de Santa Ana e Piscinas de Betesda. Esse lugar, hoje, ele ajunta nele dois sítios importantes, dois lugares importantes. Para os católicos, há uma tradição, que ela não é bíblica, ela é uma tradição apenas, surgiu no tempo dos cruzados lá em Jerusalém, a tradição de que Maria, mãe de Jesus, foi criada nesse lugar. Isso é uma tradição, porque Maria foi criada em Nazaré, como todo mundo sabe. Mas eles convencionalizaram, né? Eles fizeram com que as histórias de Maria se convergissem para Jerusalém para facilitar a peregrinação das pessoas que iam para lá. A igreja de Santa Ana, de acordo com a tradição, era mãe de Maria, e essa igreja é construída lá, uma das casas onde, possivelmente, de acordo com essa história, ela viveu. Mas o que mais importante chama a nossa atenção é um lugar realmente histórico. O tanque de Betesda. Quando a gente olha o tanque de Betesda hoje, você tem que preparar muito bem a sua visão. Para você tentar enxergar alguma coisa ali, do que existia no tempo de Jesus. Porque ele foi profundamente alterado com o passar dos tempos, com o passar dos séculos. Muitas construções foram feitas nesse lugar. O nível da cidade de Jerusalém, hoje, ele é muito mais superior àquele que era nos dias de Jesus. A cidade de Jerusalém foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. E cada reconstrução fazia com que o nível da cidade subisse. Então hoje, quando você caminha pelas ruas de Jerusalém, você está caminhando metros e metros acima da Jerusalém dos dias de Jesus. É interessante que há lugares assim que a tradição mostra, né, a passagem de Jesus, como por exemplo, você anda numa parede ali em Jerusalém, na Via Sacra, e do lado assim existe um buraco assim na rocha, e ele é até pintadinho assim de vermelho, e eles dizem que Jesus se apoiou ali naquele buraco, colocou a mão dele para descansar enquanto carregava a cruz. E eu vejo as pessoas ali colocando a mão, elas oram, elas choram, elas beijam. E todo mundo põe a mão e beija, é um negócio meio esquisito, né? Mas vai lá, todo mundo, né? Beijando, e orando, e chorando e tal, põe incenso, aquela coisa toda. Só que se Jesus tivesse colocado a mão naquele buraco, ele deveria de ter pelo menos uns 5 metros de altura, mais ou menos assim. Porque é muito mais acima do nível da cidade dele, né? São tradições que acontecem lá.
Mas o tanque de Betesda é um lugar histórico. E nós, quando vamos para lá, encontramos realmente o verdadeiro lugar onde essa história que eu li para vocês aconteceu. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho do tanque de Betesda. Funciona ligado, né? De preferência. Agora vai. Pronto. Quando a gente entra ali, existe um jardinzinho bem gostoso. É um jardim bem bonito, bem gostoso. E a gente passa por esse jardim. Essa é a igreja de Santa Ana. É uma das únicas igrejas dos cruzados que permanece inteira, intacta, lá em Jerusalém. A acústica dela é fenomenal, é fantástica. Você fala um A, aquilo repercute na igreja inteira. É uma igreja limpa, clara, não temos pinturas nenhuma nela, não temos imagens ali. E os padres que cuidam dessa igreja, eles são franceses. E uma das pessoas mais gentis que eu conheci na minha vida, um dos homens mais carinhosos, mais ternos e com um coração mais pastoral é o padre dessa igreja. Toda vez que eu vou, ele abraça todo mundo do grupo, ele ora com a gente, ele pede para a gente cantar, ele gosta de ouvir os nossos irmãos adventistas cantando, então ele pede para a gente cantar. Ele senta no último banco da igreja, a gente canta e depois que a gente termina de cantar ele bate palma. Parece uma criança assim, todo feliz. É realmente um homem que tem um coração muito bom, um coração de Deus. Nessa igreja aqui, tá? Essa é uma foto da igreja por dentro, né? Toda aquela característica de igreja desse período, né? No período dos cruzados, né? Oi? Essa igreja é católica? Isso, igreja católica. Né? Saindo da igreja, nós andamos um pouquinho assim nos fundos da igreja e encontramos as ruínas do tanque de Betesda. Olhando aí, você reconhece alguma coisa parecida com um tanque? Não. Não tem nada, né? Porque nós temos camadas e camadas e camadas de construção. Eu não tenho aqui um laser no ponteiro, mas para vocês poderem entender, isso aqui é o fundo do tanque, é a parte baixa. Ali em cima, no alto, nós temos pessoas ali, ó. Estão vendo? Olha só a diferença de altura, né? É muito alto. Esse é o nível de Jerusalém hoje, ali onde as pessoas estão, né? E ali embaixo seria onde o tanque ficaria nos dias de Jesus, né? Igrejas foram construídas aí. Nós temos a reminiscência de umas 4 igrejas. Igrejas grandes, igrejas pequenas e uma igreja franciscana foi construída aí. E não apenas igrejas. Esse lugar, ele tinha a fama de ser um lugar onde curas miraculosas aconteciam. Vocês ouviram a leitura do texto aqui. E essa fama não era apenas atribuída à religião judaica como crença, mas os romanos também acreditavam que esse lugar era um lugar especial. E depois, quando Jerusalém foi destruída pela segunda vez, pelo imperador Adriano, no ano 135 da nossa era, ele repaginou toda a cidade. Ele quis tirar todas as marcas e características judaico-cristãs da cidade de Jerusalém. Ele deu nomes novos a monumentos que eram característicos da religião. E nesse lugar ele construiu um templo ao Deus da cura, Deus Esculápio, Deus da medicina. Porque aí as pessoas eram curadas. Então você anda por aí também, você vê ruínas do templo de Esculápio e aquele sinal da medicina, lembra do cajado com a cobrinha assim? Você encontra aí também, no lugar onde as pessoas eram curadas. Esse é o tanque de Betesda. Quando você chega ali bem pertinho, você vê essas escadas que te levam ao que restou do tanque original. Vocês estão vendo as escadas ali? E percebe que ali tem verde ali no meio? Até hoje ainda tem água nesse lugar. Até hoje. Você encontra água. E Jerusalém está no meio do deserto. Mas você vê essa região toda cheia de vegetação, de musgo, porque ali é úmido. A água ainda aparece aí nessa região. Essas são escadas que dão acesso a um dos tanques. O tanque de Betesda era interessante porque ele era, na verdade, uma junção de 2 piscinas. A Bíblia fala que ele tinha 5 pavilhões. Eram 2 piscinas colocadas lado a lado. Então você tinha um alpendre. O que é um alpendre? É um espaço colunado, com colunas, e coberto, com telhado. Então você tinha um alpendre na frente, você tinha um outro lateral, fechando 2 laterais, fechando o retângulo, e o outro em cima. Então era um retângulo, e você tinha um alpendre no meio, separando 2 piscinas.
Assim era o tanque de Betesda. E tinha essas escadas que davam acesso à água. Hoje, você não vê restos desses alpendres. Você vê apenas alguns degraus que levavam ali ao tanque. Mas ele era assim, um retângulo com uma divisão no meio. Colunas e telhados ali em volta. Esse tanque captava água de cisternas que o rei Herodes havia feito. O Herodes o Grande. Quando ele reforma o templo, quando ele constrói a esplanada do templo, ele cria cisternas subterrâneas para a captação de água que servia para o templo e para a Fortaleza Antônia, que ele constrói também em Jerusalém. A Fortaleza Antônia fica aí do lado do tanque de Betesda. Ele fica bem pertinho ali um do outro. Essas águas dessas cisternas alimentavam esse tanque. Por que esse tanque era importante? Ninguém podia subir ao templo sem se purificar. Então haviam muitos tanques de purificação em torno do templo. Nenhum animal poderia ser oferecido no templo sem ser purificado também. Então você tinha que lavar as ovelhas, as pessoas se lavavam, elas entravam nos tanques, elas se purificavam e aí elas entravam na área sagrada do templo. Então em volta do templo havia muitos tanques de purificação. E alguns creem que essa foi a função original do tanque de Betesda. Mas por alguma razão que a gente não sabe, com o passar do tempo esse lugar começou a ser associado com curas. E curas miraculosas. Porque havia essa história de que a água mexia. De repente. E embora esse texto do Evangelho apareça entre colchetes, e que significa que manuscritos antigos não possuem esse texto, essa história é real e essa tradição é verdadeira. Várias outras fontes testemunham essa tradição, de que havia ali no tanque de Betesda um movimento. E é interessante porque só agora recentemente arqueólogos conseguiram entender o que acontecia lá. Nós temos duas piscinas. E quem olhava aquelas piscinas, via um grande piscinão, um grande tanque com alpendre no meio. E o nível da água era igual. Mas na verdade as pessoas não sabiam que eram duas piscinas que captavam água de fontes diferentes da cisterna. E havia um desnível entre essas piscinas. Uma era mais alta do que a outra. E como aquela água era água que vinha da cisterna, para poder equilibrar a passagem de água, uma piscina alimentava a outra. Para poder equilibrar essa passagem de água, para que uma não enchesse e a outra não diminuísse, haviam além do fundo do tanque passagens pequenas. Aqui eles haviam construído, mas bem profundo mesmo ali no tanque. E ninguém via, ninguém sabia. A água chegava a uma determinada quantidade, a um certo volume, e automaticamente a água passava para o outro lado. E quando ela fazia isso de passar para o outro lado, na superfície a água mexia. E não só a água mexia. Os arqueólogos descobriram também que nesse movimento a água agitava um tipo de terra que existia ali, que deixava a coloração da água meio avermelhada. Quando você entra, eu fiz isso só uma vez só, porque eu podia entrar mesmo ali mais fundo no tanque de Betesda. Hoje é tudo fechado, a gente não consegue entrar lá. Mas eu pude fazer isso antes. Antigamente a gente via monumento e coisas com mais facilidade, né? Lá também agora está fechando tudo, né? Mas eu entrei ali e você vê essa terra, uma terra vermelha, parece um barro mesmo ali, que existe até hoje. E essa terra vermelha passava para a água e deixava a água agitada com uma coloração avermelhada que vinha do nada. Porque não tinha terra vermelha ali em volta. E a terra de Jerusalém não é terra vermelha, né? Subia aquela coisa vermelha. E para eles, essa era a prova incontestável de que um anjo havia tocado aquela água. E quando acontecia isso, as pessoas se lançavam naquela água em busca de cura. E vocês sabem aqui que muitas doenças que as pessoas sofrem são doenças psicossomáticas. Doenças aqui, ó, que nós criamos aqui, né? Muitos casos assim, doenças que vêm da cabeça da gente. Você pensa que está doente, você imagina que está ruim e você vai adoecer mesmo. E nunca subestimem o poder do pensamento humano, a força que o pensamento humano tem. Muitas pessoas eram curadas realmente por elas mesmas, pela crença que elas tinham ali naquela água miraculosa, como acontece em muito lugar ainda hoje, da mesma forma. E a fama daquele lugar foi crescendo, foi aumentando. E aí nesse lugar, aqui nessa região, muitas pessoas iam e se reuniam aí em volta. Olha só, em volta do tanque de Betesda. Muitas pessoas ficavam aí. E o lugar foi se tornando uma espécie de panorama do inferno. Só tinha coisa ruim e coisa feia em volta. Né? Era um pior que o outro. Né?
Era uma coisa terrível. E quando aquela água mexia, aquilo virava uma espécie de São Silvestre da desgraça. Sabe a São Silvestre, aquela corrida de fim de ano que tem lá no Brasil, lá, né? Virava uma maratona da catástrofe, do que era quem chegasse primeiro, né? E ali a gente se arrastando, né? Aquela coisa de filme de zumbi, assim, filme de terror, né? Gente cego, se batendo, né? O cara pulando com o prototipo dele assim, né? E querendo se jogar na água. Era todo mundo no desespero. Outros sendo carregados, o cara carregando o cara assim, chegar e dar um tibum no aleijado, né? A chance dele se afogar era maior do que ser curado, né? Mas era um desespero quando aquela água mexia. E as pessoas passaram a viver aí, em volta desse tanque. A história desse tanque traz muitas ironias e muitas lições para a gente ainda hoje. A gente pode acender a luz agora? Pode acender, professor, por favor. Há muita coisa curiosa aqui nessa história que eu li para vocês que passa desapercebido quando nós lemos a Bíblia. Para começar, o nome do lugar. O lugar se chamava... Como é o nome? Você sabe o que significa Betesda? Alguém sabe? Betesda é a junção de duas palavras hebraicas. Beit, que é casa. Beit é casa. E Hesed, que é misericórdia. Beit Hesed, que ficou pra gente Betesda, em português. Mas Beit Hesed era o nome do lugar. Casa de misericórdia. O lugar onde os doentes se empilhavam uns sobre os outros em busca de cura. Lá no Brasil nós temos os hospitais públicos que são chamados do quê? Santa Casa de Misericórdia. Eu não sei se aqui tem algo assim do tipo. Mas o nome Santa Casa de Misericórdia vem daqui, ó, Beit Hesed, Betesda. E da mesma forma, lá no Brasil, os doentes são empilhados uns sobre os outros esperando milagre. Porque vai para Santa Casa é milagre mesmo só, para poder ajudar a pessoa, né? E tem gente ali há muito tempo doente, precisando de cura e não é tratado. Agora olha que coisa interessante, meus queridos. Na Casa de Misericórdia, haviam pessoas completamente necessitadas da cura. Na Casa de Misericórdia. A Casa de Misericórdia era um contrassenso ao ambiente que ela apresentava. Porque todas as pessoas ali reunidas, elas não estavam vivendo nenhum tipo de bênção, de prazer ou alegria por estarem lá. Todos carregavam suas enfermidades. Alguns casos piores do que os outros. Mas todos estavam ali carentes de uma intervenção de Deus. Aguardando alguma coisa que viesse de fora. Esperando que alguém fizesse algo por elas. E aí, nesse momento, na história do Evangelho, surge esse diálogo de Jesus com um homem doente ali naquele lugar. Jesus vai a Jerusalém. Não sei por que razão ele vai até Betesda. Porque ele era um lugar onde as pessoas não tinham costume de visitar. Só que não era ponto turístico em Jerusalém naqueles dias. Mas ele vai até lá. E quando ele vai até lá, ele vê aquele monte de doentes, enfermos, um caso pior que o outro. Aquele lugar cheirava mal. Aquelas pessoas viviam uma situação difícil. Muitos abandonados ali há muito tempo. Ele olha aquelas pessoas e não sei por que razão. Ele vê um homem. E esse homem chama a atenção dele. Esse homem estava doente há 38 anos. Ele tinha mais tempo de paralisia do que Jesus de vida aqui na terra. Jesus tinha seus 30 e poucos ali nessa ocasião. E Jesus olha para esse homem e faz uma pergunta. E o que ele pergunta para esse homem? O que ele pergunta? Quer ser curado? E o homem fala, Senhor, eu fico aqui e não tem ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Ele fala. Aí Jesus olha para ele e fala, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí vem o texto que nós lemos. Imediatamente o homem se viu curado e pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Essa história tem muita coisa importante para a gente. E eu vou ser bem direto agora aqui no que eu vou falar. Jesus faz a pergunta mais absurda para esse homem. A pergunta mais sem sentido. A pergunta mais descabida. A pergunta mais estranha. Você olha um homem doente, colocado ali no lugar onde as pessoas esperavam a cura. Ele também está doente, enfermo. Agora Jesus olha para ele e pergunta, você quer ser curado? Isso não parece uma provocação? Não parece uma provocação? Você quer ser curado? Eu não, eu quero uma Ferrari. Ele fala assim.
Não, eu quero ganhar na loteria. O que você acha? Não é uma pergunta óbvia? Jesus, ele tem um comportamento que escapa da nossa compreensão. Ele não é óbvio, em momento algum. Ele olha para um cego que vai chamando por ele o tempo inteiro pelo caminho e ele fala: o que você quer que eu te faça? Não é bem lógico o que o cego quer? Não é? O que você quer que eu te faça? Ele chega para esse homem e fala assim: você quer ser curado? Para nós a pergunta, ela pode ser entendida de duas formas. Ou realmente como uma provocação, como uma manifestação de muito mau gosto, de alguém que de maneira muito irônica está provocando alguém num estado de fragilidade, de enfermidade, de necessidade. Ou então essa pergunta revela uma percepção da alma humana que não é clara a nenhum de nós, mas que só ele consegue enxergar. E quando nós lemos os evangelhos, eu não vejo em Jesus um comportamento absurdo, estranho, maluco. Eu não vejo Jesus sem o controle das situações. Eu não vejo Jesus agindo de maneira infantil, agindo de maneira irônica, no sentido de ferir as pessoas. Eu não vejo Jesus se aproveitando das necessidades alheias para de alguma forma ele se beneficiar daquilo. Muito pelo contrário. Eu vejo sempre uma postura madura, uma postura muito mais além daquilo que nós podemos compreender. Então, se Jesus pergunta: o que você quer? Quer ser curado? Existe uma razão nessa pergunta. E a razão, óbvia, é que essa resposta nunca é clara. Você quer ser curado? Parece que é clara a resposta, mas não é. Porque muitas pessoas são viciadas na doença. Você quer ser curado? O Evangelho de João diz que Jesus não necessitava perguntar nada a ninguém sobre a natureza humana, porque ele sabia muito bem quem o homem era. É o que diz o texto do Evangelho. Ele não se abria para ninguém, mas ele também não necessitava que ninguém falasse nada da natureza humana para ele, porque ele sabia muito bem como o homem era. É o que diz o Evangelho. E agora ele olha para esse homem e pergunta: você quer ser curado? Porque a resposta quero não é óbvia. Muitas pessoas falam: eu quero ser curado, mas na verdade não querem. Muitas pessoas estão viciadas à doença e se associam à doença de tal forma que aquela doença se torna a própria identificação dela. Muitas pessoas gostam, de forma consciente ou até mesmo inconsciente, de serem vistas como necessitadas, como frágeis, como coitadas da vida. Muitas pessoas têm nisso uma espécie de vantagem. E há um relacionamento mórbido quando esse sentimento de autopiedade que a gente vai se desenvolvendo na nossa vida, devido aos problemas, às dores, às lutas, quando esse sentimento é colocado à tona nos relacionamentos, fazendo com que você de alguma forma se torne o centro das atenções por ser quem você é. Tem gente que a pior coisa que aconteceria com elas seria uma intervenção de Deus livrando essa pessoa do mal que ela vive. Eu sou assim, coitado de mim, tem misericórdia de mim, orem por mim, irmãos, está difícil, está ruim, eu não sei mais para onde eu vou. E aí você fica ali e cuida, e corre, e ajuda. Momentos difíceis na vida todos nós temos, entendam isso. Eu não estou aqui passando por cima da necessidade de nenhum de nós aqui. Você pode passar fases difíceis na vida. Você pode passar momentos de dificuldade, onde você precisa das pessoas. E aqui, nós somos uma comunidade para se ajudar mutuamente. Como eu falei ontem aqui na mensagem sobre Atos. Mas o problema é quando você começa a fazer da sua dificuldade o seu vício. Da sua doença a sua identidade. Não é assim? Isso a gente vê na família, por exemplo. Percebe que tem sempre na família aquele lá que é o ovelha negra, né, como a gente fala, né? O maluco da família, ou aquele que sempre está errado, né? Todo mundo olha para ele e fala assim: poxa, coitado, tem que deixar para lá também, releva. Porque, coitado, é ele, né? É ele. E aí você deixa, passa a mão na cabeça, tadinho, né? É assim mesmo, coitado. Ele também é assim, a vida é tão dura para ele, né? Que pena, né? E ele está lá, carinha de gato de botas, né? Coitadinho para a vida. É assim? Lá no Brasil, vocês sabem aqui, muitos aqui vieram lá, adventistas do Brasil para cá.
Nós temos o costume de ter os nossos cultos de oração nas quartas-feiras. Culto de pedido de oração, né? Parece o Muro das Lamentações, né? É um querendo contar um caso pior que o outro. Irmãos, eu estou orando há 35 anos. Aí fala o problema ali e tal. E a pior coisa que acontece para essa pessoa é Deus atender. Acabou o assunto. Não tem mais por que ir no culto de quarta-feira, né? Se Deus atende, aí na próxima semana, vou fazer um pedido. Não tem pedido. Acabou. Eu assisti uma cena uma vez num filme. O filme é um filme de comédia, é uma paródia com um filme bíblico, chamado A Vida de Brian. E hoje a gente lembrou desse filme, eu e o Léo, conversando na hora do almoço, né? É um filme, é uma paródia com filmes bíblicos, é um filme de comédia. E é uma cena que um camarada, ele está na porta de Jerusalém com uma cuia, uma moeda, e ele fala: uma esmola para o ex-leproso, uma esmola para o ex-leproso, uma esmola para um ex-leproso. E aí está passando lá o Brian, que é o personagem, né? Ele para, ele olha assim: peraí, o quê? Ex-leproso? O que aconteceu? Ele: eu estava aqui ganhando meu pão, trabalhando, né, como leproso de profissão, e aí Jesus passou. Ele: o que aconteceu? Jesus passou e me curou. Aí ele acabou com o meu negócio. Jesus passou e me curou. E agora eu sou assim, um ex-leproso, né? Uma esmola para um ex-leproso, né? E isso é claro que é uma comédia, uma paródia, mas na vida isso acontece o tempo inteiro. A pior coisa para muitas pessoas é serem curadas, é mudar a vida delas. Por isso, muitos dizem: eu quero muito mudar, eu preciso, me ajudem. Mas no fundo, só Deus sabe se realmente essa pessoa deseja ser transformada. Porque a transformação da sua realidade vai exigir de você uma mudança total de pensamento, de mente. Jesus pergunta para esse homem: você quer ser curado? Você sabe quais são as implicações da cura na sua vida? Você sabe o que vai ser agora, depois que você passar a andar? Você quer ser curado? E o homem já veio com a resposta típica de quem é doente, de quem vive a vida inteira naquele sentimento de autocomiseração, que vive com aquele sentimento de piedade de si mesmo e que responsabiliza e culpa o mundo por sua doença. Ele fala: Senhor, eu estou aqui, mas ninguém me leva até o tanque. Não é assim? Ninguém me leva, ninguém me carrega. Porque sempre os responsáveis, os culpados por tudo, são os outros, não é? A minha vida seria muito melhor se não fosse meu marido. Fica lá, ó, deitadão lá no sofá, roncando. Tá vendo? Essa coisa aí, pastor. E eu já vi cena assim já. Eu visitar, eu chego lá, o cara tá lá deitado no sofá, jogo de futebol na televisão, e o cara lá... E a mulher: é isso aí, ó, isso aí direto. Dá para ser feliz assim? Leva para casa, pastor. Aquela coisa: tem dó? Leva para você. Sabe? Quantas vezes eu vi isso já? Aí a pessoa fala: se não fosse isso, a minha vida seria melhor. Outros falam da mulher, né? Tá aí, pastor, essa bruxa. Se der uma vassoura, voa. Essa bruxa. Tira a vassoura de perto. Nós estamos rindo, pastor. Se der uma vassoura, essa bruxa voa. É isso aí. Quando eu casei era princesa. Aí virou essa coisa aí de um encavado. Aqui. E as pessoas falam: se não fosse isso, a minha vida seria melhor. Mas não é assim. Todos vão sendo responsabilizados por tudo à nossa volta, não é? Os meus filhos, os capetas, os demônios, esses meninos aí. Tem que levar para tirar um negócio ruim desses moleques. É assim. Todo mundo é responsável, menos você. Desde o início, né, pastor? Desde o início. Foi a mesma coisa. Adão e Eva, a mesma coisa. Eva disse que foi a serpente. E nós estamos nessa mesma Só que quem criou tudo foi Deus. Então, quem era o culpado de tudo no final? Deus. Deus fez a serpente, Deus fez Adão, Deus fez a Eva. Né? Então assim, ó, é a Eva, não é a serpente, não, quem criou tudo? Deus. Então, Senhor, ó, não tem culpa, se eu tivesse feito melhor, né? É esse o problema, quando nós vamos projetando a responsabilidade sobre os outros.
E é isso que nós vemos aqui nessa história. Você quer ser curado? Ser curado vai tirar de você todas as desculpas. Ser curado, mudar a sua realidade, transformar a sua vida, vai fazer com que você agora se levante de maneira responsável para encarar a existência de outra forma. Por isso que a resposta a essa pergunta não é óbvia. Parece a coisa mais simples, mas não é. Jesus olha aquele homem e fala: você quer realmente ser curado? Aí ele vai com aquela desculpinha viciada, né? Ninguém me leva. Jesus olha para ele e fala: levanta-te, toma o teu leito e anda. E eu vejo muitas vezes pinturas, quadros desse milagre, e você vê Jesus assim estendendo a mão, né? O homem dando a mão para Jesus. Jesus nem encosta nele. Ele não faz nada para poder ajudar. Ele fala: levanta-te, toma a tua cama e anda. Só isso. E diz o texto: imediatamente o homem se viu curado. Agora olha só o que isso significa para nós. Aquele homem ouviu a palavra de Jesus. E quando a palavra de Jesus vem para ele, quando ele recebe a palavra para ele, ele se vê transformado à luz da palavra que ele recebeu. Aquele homem há 38 anos não andava. Ele não sabia mais o que era sentir cosquinha no dedo do pé. Sabe o que é isso? Não sabe o que é mexer a perna. Ele não tem ideia do que é fazer força para se levantar. Ele não sabe. Jesus diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele se vê curado. A mente dele se enche de imagens, de perspectiva de uma vida nova. Ele se vê caminhando antes de andar. Ele já contempla toda uma existência transformada sem ainda aquilo ser realidade histórica para ele. Ele se enche de um pensamento simplesmente porque ele ouviu a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus gerando na mente dele esse sentimento, criando essas imagens de uma vida transformada, fazendo com que ele se visse curado sem estar. É essa palavra que opera a cura nele. Imediatamente ele se viu curado. E ele pôs-se a andar, deu um pulo. Como que esse homem vai dar um pulo sem saber andar? Ele não sabe andar. Pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Tem muita coisa parecida nessa história com o que a gente está vendo até agora. Ninguém está em Betesda. Nós estamos aqui na igreja. Mas aqui também é uma casa de misericórdia, não é? Não é? E vocês vêm aqui sistematicamente, a cada semana, para poder receber alguma coisa. Esperando um milagre acontecer. Esperando que um dia, quem sabe, o anjo vai mexer a aguinha e você vai sair miraculosamente diferente por aquela porta. Você espera que alguém faça alguma coisa por você. Se não é o anjo, talvez o pastor. Se não for o pastor, alguém aqui. Alguém vai fazer algo por mim. E você espera sempre que alguém se responsabilize por você. Sempre assim. Agora Jesus olha para você e a única pergunta hoje que ele faz para cada um de nós é essa: você quer ser curado? Quer ser curado? Pense bem. A gente fala que quer, todo mundo aqui. Se eu perguntar para cada um, vai todo mundo falar assim. Todo mundo estava lá procurando a cura em Betesda. Mas Jesus olha aquele homem e pergunta isso para ele. Porque ser curado significa você se levantar e caminhar com as suas próprias pernas. Entende? Deixar o seu eu. Deixar de ser o centro. É você carregar você mesmo com as suas pernas. É parar de se sentir o pequenininho, o coitado, ó céus, ó vida, ó azar. Né? Lembra desse daí? Né? Alguns se lembram do desenho animado lá, daquela hiena que era depressiva. Né? Imagina uma hiena depressiva. Né? Ó céus, ó vida, ó azar. Né? É assim. É parar de você ficar assim. É você se levantar na responsabilidade de ser você aquele que determina o seu caminho. É você crescer com seus erros e você se alegrar com seus acertos. Mas é você caminhar com suas próprias pernas. Não ser mais carregado por ninguém. Não depender de ninguém. Nem de pastor, nem de guru, nem de ninguém. Tem muitas pessoas que transferem para mim a responsabilidade espiritual da vida delas.
Pastor, eu faço. Pastor, eu não faço. Eu vou. Eu não vou. Eu como. Eu não como. Eu bebo. Eu não bebo. Meu irmão, a mesma Bíblia que eu leio, você lê. Você sabe ler, eu sei também. Se Deus fala comigo, Ele fala com você. Agora, você sabe no seu coração o que é prova para você. No fundo, todo mundo sabe. Só que a gente não quer, né? Então, quem sabe, aquele pastor fala que eu quero ouvir. Aí você vai procurando um infeliz que vai dar a base para você fazer aquilo que você sabe que é bom, mas que você quer fazer. É uma santa malandragem, sem vergonha que a gente tem. Não é assim? É assim que a gente vai viver. E tudo isso vai sendo nutrido por esse sentimento de autopiedade. Coitado de mim. Oh Senhor. E em última instância, o responsável por tudo é Deus. Por que tu permitiste, Senhor? Por quê? Não é assim? Uma série de coisas ruins acontecem com todas as pessoas. Gente boa e gente ruim. Sofre o bem e o mal. Esse mundo é um mundo desequilibrado. Você não está vivendo no reino de Deus e muito menos no jardim do Éden. Entenda isso. Se você estivesse agora no Éden e coisas ruins acontecessem a gente boa, então sim, vamos todos nos revoltar contra Deus. Mas nós estamos vivendo no inferno sobre esse planeta. E esse inferno foi criado por nossa própria vontade. E nós vamos nutrindo isso na nossa vida. Usando esses joguinhos, usando a manipulação, usando essa forma de poder controlar as pessoas de acordo com o nosso interesse. Nós vamos alimentando essa cadeia de doenças emocionais à nossa volta. E agora Jesus pergunta para mim e para você. Você quer ser curado? Quer cortar tudo isso na sua vida? Então levanta, toma a tua cama, meu irmão, e anda. Eu não vou nem estender a mão para você. Levanta e anda. Você tem força para isso. E a força que você precisa vem da palavra de Deus. Agora nós todos aqui, semana após semana, somos expostos à palavra de Deus. E o que acontece na nossa vida? Paralisia. É o que acontece na vida de muita gente. Elas vão se atrofiando cada vez mais, porque elas não se apoderam da palavra para elas. A palavra de Deus, meu querido, é para você em primeiro lugar. É mensagem para a tua vida. A palavra vem com o teu tamanho, com o teu nome, com o teu cheiro. É mensagem de Deus para você. Se você não receber a palavra dessa forma, nunca ela vai fazer bem para você. Tem muita gente que escuta uma mensagem assim, como essa, por exemplo, ou outras, e fala assim, ai, fulano tinha que estar aqui agora para ouvir. Né? Claro, ele também. E é bom a gente compartilhar com as pessoas aquilo que faz bem para nós. Mas em primeiro lugar é você. É como máscara no avião, né? Toda vez que a gente vai pegar um voo, tem aquelas instruções, né? Em caso de despressurização, a máscara cai. Põe a primeiro em quem? Em quem está do teu lado? Não, primeiro em você, depois na criança. Não é assim? Primeiro em você. Se você fica sem ar, você apaga e você não salva nenhum nem outro. Então, primeiro você, depois o outro. A palavra de Deus vem para você. É sua, é com o teu nome. É o poder de Deus para te salvar, para te curar, para te libertar. Com o teu nome. Essa é a palavra de Deus. Agora você ficar assim, né? Como eu já vi muitas vezes, né? Pastor, você vai pregar o que domingo? Não sei. Não, qual o tema? Eu vou pregar tal assunto. Não, prega aquele que você pregou aquele outro dia, porque eu vou trazer um amigo meu aqui. E ele tem que ouvir aquele. É aquele. Aí quando eu penso, eu falo assim, já era. Esse coitado vem e já perdeu a vez dele. Porque não vai acontecer nada nesse dia se o negócio for assim. Deixa a palavra agir. Naturalmente. Cria as oportunidades para as pessoas entrarem em contato com a palavra. Isso é fundamental. Nós estamos aqui para isso, né? Nós reunimos aqui com esse objetivo. A gente abre a igreja e vem para cá para isso. É uma chance de ouvir a palavra. Você criar as oportunidades é fundamental. O que Deus espera de você. Mas em primeiro lugar, receba para o seu coração. Fazendo bem para você, a palavra faz bem para muita gente. Para muita gente na sua vida e na vida dos outros. Receba para você. Eu estou pregando às vezes, eu vejo assim, né? O marido e a mulher, sentado. No fundo, me olhando. Aí eu falo uma coisa no sermão, ela dá aquela cotovelada. Ainda faz assim.
Continua me olhando, sabe? Uma vez um coitado levou uma cotovelada tão forte da mulher. Eu estava pregando na frente e eu falei uma coisa, ela deu cotovelada e ele... Ai! Oh! Levantou assim, no meio do culto, sabe? Eu vi o homem pular lá no fundo, né? A cotovelada deitou uma da mulher, né? A palavra era para ele? Podia ser. Mas para ela, em primeiro lugar. A palavra para nós. Receba a palavra de Deus na tua vida. Olhe para a sua vida e enxergue a sua vida diferente do que ela é agora. Você pode estar cercado de lutas, de paralisias, de problemas, de dificuldades, mas enxergue aquilo que você será com a palavra de Deus na tua vida. Esse homem se viu curado. Tudo aquilo que ainda não é para você é questão de tempo. Já é em Jesus. Entendam isso? Jesus já é por nós. Já é por mim aquilo que eu um dia serei. De sorte que é só questão de tempo. Eu não sou aquilo que Ele é, mas Ele é por mim aquilo que eu um dia serei. É questão de tempo de cada dia eu me tornar semelhante a Ele, até chegar a ser como Ele é, igualzinho a mim, como eu serei, como Ele é por mim. Bom, a bateria acabou, mas não ainda não. Está acabando. Está acabando. Estão entendendo? Jesus já é por mim aquilo que eu serei. Cada dia eu vou me tornando semelhante a Ele. Olhe para a sua vida e veja você liberto pelo poder da palavra. Aquilo que ainda não é verdade vai ser em nome de Jesus. Aquilo que você não experimentou, você vai experimentar em nome de Jesus. Acredite nisso. O homem se viu curado, ele recebeu a palavra de Deus, ele entendeu a sua vida radicalmente transformada pela força da palavra, e aí ele deu o primeiro passo. Ele quis ser curado. Se esse sentimento entrar hoje no nosso coração, se você se ver curado pela palavra, se você imaginar a sua vida totalmente diferente do que ela é hoje, mas saber que isso é possível pelo poder de Deus, porque Ele já é, e se Ele já é, nada pode interromper esse fluxo de transformação na sua vida. Quando você enxergar isso e realmente querer ser curado, parar de ficar se martirizando, de culpar aos outros, de culpar a Deus, de culpar as circunstâncias. Quando você entender que você é responsável pelas suas decisões e que a sua decisão hoje, em prol da palavra de Deus, pode transformar completamente o teu presente, o teu futuro. Se você entender isso e der o primeiro passo em cima da palavra, você vai ser curado. Hoje, aqui é Bethesda. Jesus está aqui. E hoje também é sábado. Não é? Hoje é sábado. Como diz a palavra. Aquele dia era sábado. E hoje é sábado e Ele está aqui entre nós. E a pergunta que Ele faz é: você quer ser curado? Responda você com o Senhor. E eu espero que a resposta seja a resposta que vai possibilitar a transformação que você necessita na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a todos nós. Amém, meus irmãos.
Sente-se só um pouquinho.